Bom dia, olha eu aqui de novo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Que Deus nos proteja, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para realizar as atividades com amor e dedicação. Espero que todos estejam bem na companhia do nosso ser maior, Jesus Cristo. Amém. Gente, abra um módulo de ciências. Hoje nós vamos começar assunto novo de ciências, é o capítulo 6 sobre luz. Eu vou começar falando de uma história. Era uma vez, muitas histórias começam assim, né? Com era uma vez, não é mesmo? Então, era uma vez, muitas histórias começam com essas palavras e são contadas de várias maneiras. O teatro de sombra também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sobre a luz do sol, você percebe, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo nossos passos. Vocês já perceberam isso? Então, esse evento está relacionado à luz. Quando você vai andando, você não vê a sua sombra do lado, assim? Você não observa? Então, isso aí já é o quê? Está relacionado à luz. Então, gente, teatro de sombra tem o quê? Se vocês observarem aí na página 184 e 185, quem já viu teatro de sombras? Vocês na sala, não me lembro se foi o terceiro ano desse ano, se foi acho que era o ano passado, que tinha o Luiz Henrique, eles diziam, professora, feche, apague a luz, né, para que ficasse tudo escuro, para que eles fizessem o teatro de boneco no quadro, fazendo os mucaquices dele, as molecadas, aquelas coisas dele, aquelas coisas que menino gosta de brincar, né, fazendo pombinha, fazendo gesto com as mãos, aí via o teatro de sombra que eles adoravam, fazendo quadro. Então, é isso aí. Então, esse teatro de sombra trata-se de um espetáculo que usa uma fonte de luz, ou seja, uma lâmpada, por exemplo, e também uma superfície clara e lisa, por exemplo, numa parede, por exemplo, que é o caso da lousa, né? Que é o quadro negro. As mãos ou as marionetes devem ficar posicionadas em frente à fonte de luz para projetar a sombra na parede. É desse jeito, é igual se os meninos colocavam. Colocava a mãozinha e ficavam fazendo teatro das mãozinhas. Lembro perfeitamente disso. Senhor Luiz Henrique. Então, foi por meio da posição das mãos, da movimentação das marionetes. Criam-se as figuras e as histórias. Assim, aí eles iam contando. Não falava uma coisa, eu até cheguei a filmar, que eu não tenho mais não, já apaguei. Cheguei a filmar eles fazendo um teatro de marionetes. Menino, foi coisa... Aí quando chegou na aula de artes, que teve esse teatrozinho, pronto, já tava um craque, porque eles já são mesmo meninos craque nessas coisas, né? Então, agora você vai o quê? Nós vamos ver o quê? Você já assistiu um teatro de sombra? Sim ou não? Como você acha que é feito um teatro de sombra? Acabei de dizer, né? Cite uma situação do seu dia a dia em que seja possível observar as sombras. Agora vamos para a página 186. Que a luz em nosso cotidiano. A luz está presente em nosso cotidiano em N formas, né? Observe aí, o que você identifica mais facilmente na imagem? Por quê? O que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos no palco? É um show de um cantor, né? Em São Paulo. A luz, pessoal, ela é muito importante. Você pode sublinhar aí, né? A luz é muito importante no nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Só lembrando a vocês que a luz solar, além de iluminar os ambientes, ela é essencial para a vida na Terra, pois ela ajuda a manter a temperatura do planeta adequada à vida, além de ser essencial para que a maioria das plantas produza o próprio alimento. Isso foi falado na aula da luz solar, lembra?
Durante o dia, podemos observar a luz solar para iluminar os ambientes da residência, por exemplo, que contribui para a economia da energia elétrica, né? Porque se você está durante o dia e você for para dentro do quarto e ficar com luz acesa, já não está economizando, né? Você tem que abrir as janelas para o quê? Para entrar a luz solar. Durante a noite ou mesmo durante o dia, em ambientes fechados, geralmente é necessário usar essa iluminação artificial, como lâmpadas elétricas, a fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz. Essa mocinha aí, ó, quando não é possível aproveitar a luz do sol, temos de usar a luz emitida por lâmpadas elétricas para enxergarmos o ambiente. Só, gente, em último caso, né? Porque durante o dia, se você tiver a janela no seu quarto, dá para você abrir a janela e ficar na luz, a luz natural, né? Então, observe, pessoal, para enxergar com facilidade o que está escrito na lousa e nos livros do caderno, né? Sobre a importância das lâmpadas, das janelas e cortinas abertas, vocês podem perceber que existe uma iluminação na sala. Apague e acenda novamente as lâmpadas elétricas, abram e fechem as cortinas. Verifica-se que também há a importância da luz para o sentido da visão, é muito importante. O sentido da luz para a nossa visão. Também, se uma lâmpada elétrica apagada pode ser considerada uma fonte de luz artificial, e se uma lâmpada elétrica apagada pode ser considerada uma fonte de luz artificial, elas percebem que quando apagada, a lâmpada elétrica não é considerada uma fonte de luz. Não, quando apaguei e pronto, né? Então, se ela tivesse acesa, tudo bem, mas depois que ela tá apagada, não tem fonte de luz. Aí vamos para essa atividade da página 187. Vamos fazer aí juntos. Fontes de luz. A luz que observamos nos ambientes pode ser emitida por diferentes fontes. As fontes de luz naturais, existentes na natureza, né, no ambiente, já as fontes de luz artificiais, que são produzidas pelo ser humano. Para cada fotografia abaixo, escreva-se a fonte de luz artificial ou natural. A letra A, você acha que é o quê? Que tem aí o sol iluminando um parque em Campo Grande. Já está se vendo o quê? Que é o quê? Uma fonte de luz natural. A letra B diz o quê? Rua iluminada por lâmpadas elétricas. Já está dizendo o quê? Que é uma fonte de luz artificial. Você coloca fonte de luz artificial. A letra C diz o seguinte: garrafas PET com água sendo utilizada para iluminar em ambiente em Lagoa Santa, Minas Gerais. Gente, dá para perceber que é o quê? É uma fonte de luz natural, entendeu? Percebe-se que a fonte de luz no ambiente da fotografia C é o sol, que as garrafas com água estão apenas direcionadas à luz solar para o interior do ambiente. Por isso que acontece isso aí. A quarta questão: qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrado na fotografia C? Fonte de luz natural. Para você, soluções como a apresentada na fotografia C são importantes para a sociedade, para o ambiente? Página 188. O que é que fala na 188? Fala de que Maria Clara e Pedro são vizinhos. As cenas abaixo ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário. Observe-as. Maria Clara fazendo a tarefa de casa, Pedro brincando em casa com seu amiguinho, né? Então, em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Se todos estão no mesmo horário. Na cena A, né? Por quê, gente? Porque tá durante o dia, né? Porque durante o dia é mais adequado aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes, a fim de economizar energia. Ela jamais quer abrir a janela, desligar essa lâmpada e pronto. A letra B. Durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas eram feitas por lampiões. Os acendedores de lampião que eu falei, que eram profissionais, que acendiam os lampiões no fim do dia. Todo fim do dia eles vinham, acendiam e apagavam logo ao amanhecer. Antes das 6 eles já começavam a vir. Olha só como mudou, gente. Hoje não.
No Brasil, somente por volta de 1879, que a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a receber energia elétrica. Quando, as, quando aceso, o lampião é uma fonte de luz artificial ou natural, hein? Artificial, pois é produzida pelo ser humano. B. Comente com os colegas a importância dos profissionais conhecidos como acendedores de lampiões. Página 189, a luz e os objetos. Circule na cena a seguir os objetos que emitem som. Quais são os objetos que vocês vão circular? A televisão, os elementos que emitem luz, né? Televisão e a lâmpada. Você pega aí e circula logo a lâmpada e a televisão. Uma fonte de luz natural ou artificial também pode ser chamada de corpo luminoso, pois é capaz de emitir luz própria. O televisor ligado e a lâmpada elétrica acesa na cena acima são exemplos de corpos luminosos. Além deles, podemos citar o sol e outras estrelas e as velas acesas, as lanternas ligadas, entre outros exemplos. Já um corpo iluminado é aquele que não emite luz própria. Por exemplo, um sofá não tem luz própria, o tapete não tem, o livro não tem, as pessoas não têm. Então, esses aí são o quê? São elementos o quê? Corpos iluminados, ou seja, que não tem iluminação neles. Então, diferença de um para um, corpos luminosos tem iluminados em coisas que iluminam, né? Por exemplo, televisor ligado, lâmpada elétrica, estrelas, velas, lanternas. Corpo iluminado é aquele que não emite luz. Corpo iluminado é aquele que não emite luz. Corpo iluminado é aquele que não emite luz própria. E corpo iluminado é aquele que emite luz própria. Corpo iluminado é aquele que não emite luz própria. Memorize isso aí, porque na prova vai estar com certeza. Vimos que o livro é um corpo iluminado, né? Como é possível lermos um livro se ele não emite luz? Preste atenção. Percebe que enxergamos os corpos iluminados como o livro porque eles refletem a luz proveniente do corpo luminoso. Se for durante o dia, a luz solar, que é o sol. Se for à noite, a lâmpada. Ok? Vamos para a página 190. Conseguimos enxergar os corpos iluminados em ambientes quando eles recebem luz de um corpo luminoso. Na cena anterior, a pessoa consegue ler o livro porque ele está sendo iluminado, principalmente pela lâmpada elétrica acesa, né? Aqui, pessoal, tem uma demonstração de como acontece todo esse processo. Ao atingir um corpo iluminado, a luz pode atravessá-lo ou não. Isso depende do material, da espessura do corpo. Aqui estamos demonstrando o quê? Que na letra A está mostrando o quê? Parte da luz que atinge o livro é refletida e chega ao olho humano. Parte da luz que atinge o livro. B. A luz que chega ao olho humano atravessa a pupila, as bolinhas, e outras estruturas desse órgão e atinge a retina. C. Quando a luz atinge a retina, a pessoa enxerga o livro. É isso que acontece. Esse é um processo dos oftalmologistas, né? Só quero que você entenda esse processo de corpo iluminado, 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 iluminado. Agora, mais embaixo tem o quê? Os materiais opacos, translúcidos e transparentes. Materiais opacos, aqueles que a passagem de luz que incide sobre eles, né? Passa. Materiais que bloqueiam a passagem de luz que incide sobre ele. Translúcido, materiais que permitem a passagem da parte da luz que incide sobre ele. Transparente, materiais que permitem a passagem de luz que incide sobre eles. Aqui o opaco, não conseguimos enxergar através dele. Translúcido, não conseguimos enxergar nitidamente. E o transparente, conseguimos enxergar nitidamente, né? Olha a diferença de cada um. Opaco, não conseguimos enxergar. Translúcido, conseguimos enxergar, mas pouco, né? E transparentes, conseguimos enxergar nitidamente. Ok?
Vou memorizando cada um. 191 diz o seguinte: o bloqueio da passagem da luz por materiais opacos e translúcidos resulta na formação de sombra. É por isso que tem teatro de sombra, que acontece devido aos materiais opacos e translúcidos. Para que a sombra se forme, são necessárias uma fonte de luz, como o sol ou a lâmpada elétrica acesa, um corpo opaco e um anteparo, onde se projeta a sombra. Veja a seguir aí como ocorre a formação da sombra no teatro de sombra. Você pode fazer isso em casa aí. Você pega a lanterna, aqui estou sem lanterna aqui em casa. Você pega uma lanterna, se você tiver, e você faz esse teatrozinho aí em casa. Você pode até me mostrar. Olha aí como é que é feito. A luz que incide sobre os corpos opacos e translúcidos pode ser refletida mudando sua trajetória. Essa interação da luz com os objetos é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. Os espelhos têm superfícies lisas e pólidas, por isso refletem a maior parte da luz que incide sobre eles. Essa interação da luz com o espelho, por exemplo, possibilita que nos enxerguemos nele. Ok? Pessoal, é um assuntozinho, é bem legal, você vai entender na hora que você estiver fazendo as atividades de extras, tá bom? Aí na 192, 193 é um exercício para você praticar. Na 194 é uma história em quadrinhos sobre a decomposição da luz, sobre a historinha do arco-íris, que você vai ler como é que acontece o arco-íris e depois você vai passar as duas questões para o caderno e responder. E era isso o assunto de hoje. Espero que qualquer dúvida que tenham, tirem comigo. Essas experiências que tem de ciência na prática, eu vou deixar para o final, porque são 3 ciências na prática. Então, vamos deixar para o final. Vai ser como um trabalho para você ganhar nota. Entendeu? São 3 trabalhos desses, ciência na prática. Não sei se vocês já observaram aí. Quando vocês observarem, são 3 ciências na prática que vai ser. Então, deixa para o final, tá bom? Tchau.